E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com as turmas do 8º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, nas aulas anteriores nós falamos um pouco aí sobre arte e impacto socioambiental, certo? E para finalizar aqui o estudo do capítulo 2, nós vamos falar hoje do ponto 4, mais perto de Romualdo Rosumé. Então vou pedir que você pegue o seu livro de artes, abra aí na página 69 para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. Mas não esqueça, se você está em nosso canal pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, vamos lá então para mais perto de Romualdo Rosumé. Bom, como nós já vimos, Romualdo Rosumé nasceu em 1962 na cidade de Porto Novo, na República de Benin, onde ele vive e trabalha até hoje, né? Porto Novo, desde os anos 80, é ponto de tráfico de combustível entre Benin e Nigéria. E em sua juventude, Rosumé começou a perceber que a situação social e econômica de sua cidade e país estava bastante problemática, né? O tráfico e comércio, na verdade, ilícito de combustível, ele aceita habitantes, principalmente os mais vulneráveis, entre eles crianças e os mais pobres, que vivem, na verdade, em busca de renda, aceitando esse trabalho, de certa forma, um trabalho ilegal e perigoso. Muitos acabam arriscando a sua vida ao carregar esses galões de plástico cheios de gasolina, que é um produto tóxico, né, inflamável, que pode pegar fogo a qualquer momento por qualquer incidente, certo? E vendo de perto essa realidade, Rosumé não estava satisfeito com as respostas que tinha quando se perguntava por que aquelas pessoas viviam em condições tão difíceis em sua terra, em seu país. E aí foi a partir dessa pesquisa, né, que ele passou a elaborar a sua obra, relatando a situação atual do país, né, com uma tradição com a tradição, por exemplo, de Yorubá. Nesse seu trabalho ele faz uma crítica ao sistema político e econômico que com o tempo acabou afastando a população de Benin de suas tradições. E aí é bom lembrar que Rosumé, ele é um artista que se preocupa muito com as condições e as mudanças de Benin, as mudanças políticas que ocorrem dentro do seu país. E aí nós já vimos que o trabalho de Rosumé, ele traz discussões sobre o tráfico, né, de combustível, sobre o trabalho ilegal, sobre a exploração do trabalho. Tudo isso ele tenta relatar a partir de suas obras, a partir do seu trabalho, né? E aí eu tenho alguns questionamentos a fazer para vocês baseado no trabalho que a gente já viu de Romualdo Rosumé, né? Quais vocês acham que são os problemas, né, que existe entre o trabalho ilegal? A gente fala aqui que Romualdo Rosumé, ele faz essa denúncia sobre o trabalho ilegal, né? E para vocês, o que é que vocês acham que os problemas, quais são esses problemas do trabalho ilegal no tráfico de combustível que acontece em Benin, né? Que tipo de problema pode ser gerado com esse tráfico ilegal? Quais são os riscos que as pessoas correm ao realizar esse tipo de trabalho? Existe algum risco ao transportar combustível de forma ilegal? Por que será que as pessoas fazem esse tipo de trabalho, mesmo correndo risco, né? Mesmo sendo explorados, mesmo sendo mal pagos? O que é que leva a população de Benin a realizar o tráfico ilegal de combustível? Será que eles têm que é uma opção para eles? Que é uma escolha simples que eles fazem? Será que é fácil para eles tomar essa decisão, mesmo sabendo de todos os perigos que eles correm ao transportar esse combustível de forma ilegal? Será que eles têm outra opção? Será que essa é a única opção? Será que é fácil para eles fazerem essa escolha? Se questione aí, respondam para mim mentalmente o que é que vocês acham desse trabalho ilegal, né? Bom, e quando a gente faz esses questionamentos, gente, a gente lembra que a situação de pobreza e privação de direitos que acomete essa região, assim como as crises políticas e econômicas que acarretam todo esse contexto, não ocorre apenas em Benin. Essa não é uma realidade apenas de Benin na África. Vários outros países africanos, vários países na Ásia, na América também sofrem problemas parecidos, se não iguais, parecidos com essa situação de pobreza, de privação de direitos que a população de Benin está sendo acometida há anos. E é necessário destacar essas relações, essas condições em que muitas vezes
deixam comunidades inteiras em situações de exclusão social. Então esse tipo de situação de privação de direitos, de pobreza, deixa milhares, centenas de comunidades inteiras em situações de exclusão social. E aí, sem alternativa, sem geração de renda, acabam fazendo com que essas famílias acabem se submetendo a esse tipo de exploração, a esse tipo de trabalho ilegal, certo? Bom, e aí nós temos falando sobre outras obras de Romualdo Rosumé, né? Além daquelas máscaras que eles fazia referência às máscaras iorubás, na cultura iorubá, ele faz outros tipos de trabalho também, né? Além das esculturas de readmodes e de assemblagens, né? Romualdo Rosumé, ele cria instalações, né? Sua obra tem se tornado uma das principais referências da arte contemporânea. Então ele vem fazendo um trabalho belíssimo, né? Explorando, geralmente fazendo essas críticas a problemas sociais, principalmente a problemas sociais voltados para a sua cultura, para o seu povo. E aí vem ganhando um espaço muito grande no cenário internacional, principalmente no que se refere à arte contemporânea. E aí um dos trabalhos de Rosumé, que teve grande alcance e foi exposto em diversas instituições culturais ao redor da Grã-Bretanha, por exemplo, se chama La Bouche do Roi, né, que em português significa a boca do rei. Essa obra faz parte da comemoração do ato de abolição de 1807, realizada no ano de 2007, composta por diversos eventos artísticos e acadêmicos que tratavam da memória africana e das questões que a escravidão trouxe. La Bouche do Roi é uma instalação, então, que faz referência ao navio negreiro. Isso, navio negreiro, o Brockes, utilizado na Grã-Bretanha durante o século XVIII, né, para transportar os africanos escravizados, né, aqueles que eram trazidos à força da África para o Brasil, por exemplo, e vários outros países aqui da América Central, da América do Sul. E aí, em 1788 foi publicada uma gravura que ilustrava as péssimas condições nas quais os escravos africanos viviam durante a captura e a viagem, de certa forma, forçada a outros países. Essa gravura foi importante, né, para o processo de abolição do comércio de pessoas escravizadas. Então ela traz, na verdade, ela mostra a realidade, a situação em que essas pessoas eram trazidas levadas, na verdade, para outros países. Saíam da África forçados, obrigados, e realizavam aquela migração que a gente chama de migração forçada, em condições péssimas de higiene, de conforto, de tudo. Aí a gente observa nessa gravura aí, que ilustra aí o navio Brockes, produzido em 1788, essa gravura. E aí ela mostra as condições péssimas. Navios que tinham capacidade ali para comportar 100 pessoas, chegavam a trazer 300, 400, 500 pessoas amontoadas em situações precárias de vida, sem desconforto nenhum. Então observem que nessa imagem aí, a gente vê aí esse primeiro espaço, onde a gente observa aí duas imagens do navio aí, como se fosse de cima, uma imagem aérea do navio, onde a gente observa a primeira imagem aí com o centro do navio praticamente vazio e a segunda imagem completamente lotada. Então a primeira imagem mostra como deveria ser, digamos assim, a quantidade de pessoas que deveriam vir no navio e a quantidade que vinha na realidade. Então os navios vinham super lotados e as pessoas, os escravos que vinham nesses navios, viviam situações de penúria, né, sem conforto nenhum, convivendo ali com ratos, com urinas, com fezes, até com escravos mortos dentro do navio. Então era uma situação precária em que eles vinham de lá para cá, e essa era uma viagem longa. Não pense vocês que era uma viagem de 1 ou 2 dias, então eram viagens longas que eles passavam com toda essa situação de penúria para sair da África até chegar aos países para onde eles eram levados para trabalharem como escravos. E aí a instalação de Rosumé, ela foi criada originalmente aí em 1997 e consiste em 304 máscaras feitas de galões de plástico e organizadas no chão no formato do navio. Então Rosumé ele faz uma referência ao Brockes, a esse navio negreiro que trazia escravos para cá no século XVIII, por exemplo, para cá para o Brasil, mas também levava para outros países. E aí ele criou uma instalação
né, em 1997, feita com galões de plástico, os mesmos galões que eram utilizados no tráfico de combustível lá em Benin e na Nigéria, na África. Ele utilizava para fazer também essa instalação, fazer essa crítica contra também o tráfico de combustível, mas também o tráfico de escravos que acontecia naquela época no Brasil. Então, La Bouche d'Oreille, Boca do Rei, de Romualdo Rosumer, aí tem galões de plástico, espelhos e metal, foi o material que ele utilizou para produzir essa obra, fazendo referência aí ao navio negreiro, certo? Bom, aí vocês têm uma outra imagem que mostra aí uma visão já diferenciada, onde a gente percebe aí já as máscaras, os designs que foi utilizado, como ele utilizou, a composição, na verdade, dessa obra aí, La Bouche d'Oreille, né, a Boca do Rei. Bom, e aí analisando essas duas imagens do navio negreiro, a ilustração, a gravura do navio negreiro, que mostrava a situação em que os escravos vinham para esses países para onde eles eram traficados, e a La Boca do Rei, né, vocês conseguem identificar quais são os materiais que foram utilizados por Rosumer? O que essas instalações elas têm em comum? Será que existe algo em comum entre o navio Bronx e La Bouche d'Oreille? Existe algo em comum entre essas duas instalações? De imediato aí nós identificamos o que na imagem de La Bouche d'Oreille? A gente identifica de imediato que os galões, né? Esses elementos eles fazem referência ao contexto de exploração do trabalho pelo tráfico de Benin, mas também pode reconhecer a referência à incorporação dessas máscaras nesses galões, e faz uma referência também ao tráfico negreiro. E aí nós percebemos que, assim como outros trabalhos estudados, que nós estudamos aí de Romualdo Rosumer, o artista ele se vale dos modos de produção contemporânea, cujas referências estão especialmente nas colagens e nas instalações. A obra ela faz uma referência à escravidão, não é isso? E à privação dos direitos, que são uma herança de muitos habitantes de Benin. E a gente pode perceber, por exemplo, que a pobreza na África ela pode estar relacionada ao tráfico de escravos, que é uma das mais significativas fontes de problemas sociais e econômicos da região. Muitos africanos vindos de Benin saíram de Benin para serem traficados para outras regiões. Então, o tráfico ele é, de certa forma, digamos assim, um dos grandes problemas sociais e econômicos da região. E aí não mais o tráfico de escravos, mas hoje o tráfico de combustível, né, que gera esse grande problema econômico, que é gerado também por esse problema econômico que Benin está passando e vem passando, na verdade, nos últimos tempos, e que, de certa forma, obriga a população a participar desse tráfico de combustível. E aí, para as exposições mais recentes, o artista ele acrescentou à obra alguns elementos, entre eles um filme que mostra aí o tráfico de combustível entre Benin e a Nigéria, na qual os galões de plástico eles aparecem sendo usados para transportar gasolina. Além disso, ele incorporou às instalações também essências de urina e fezes humanas. Isso faz com que a ideia de sofrimento e horror do navio negreiro seja sentido pelo público através do olfato. Aí prestem atenção, ele, além de utilizar os galões de plástico, né, para fazer a imagem lá do navio, ele utilizou também em sua composição, em sua instalação, né, ao redor de sua obra tinha o que? Fezes e urina. E aí, para que ele colocou fezes e urina lá? Na verdade, ele não colocou fezes e urina, ele colocou essências, né, que tem o cheiro de urina e essências que tem o cheiro de fezes. Para quê? Para que as pessoas que estivessem observando a sua obra não prestasse atenção apenas na composição da obra, mas sentisse o sofrimento, sentisse o horror em que a população, em que os povos que vinham da África, nos navios negreiros, que eles sofriam, convivendo ali com o cheiro de urina, convivendo com o cheiro de fezes o tempo todo, porque eles faziam todas as suas necessidades ali dentro do navio, sem higiene nenhuma. Então, ao você prestigiar um trabalho desse, você sentir o cheiro e você sentir esse odor ruim, esse cheiro ruim, na verdade, de urina e de fezes, você podia sentir também o sofrimento que aquele povo passava quando eram transportados nos navios negreiros para outros países sem
conforto nenhum, sem higiene nenhum. Então era uma forma dele trazer para o público que estava apreciando a sua instalação, certo? De La Bouche du Roi, fazer com que o público também sentisse o mesmo que aqueles povos sentiam. É óbvio que eles não iam sentir a mesma coisa. Uma coisa é você estar lá vivendo aquela situação e outra coisa é você só estar sentindo, de certa forma, um pouquinho do que aqueles negros sentiam quando eram traficados de um país para o outro nos navios negreiros superlotados. Bom, e aí vocês têm uma imagem aí, um pedacinho do trecho do vídeo que mostra aí esse tráfico aí de combustível, esse pedacinho do filme que também era utilizado aí por Rosumer durante sua exposição, né, mais recente, onde ele acrescenta um trecho do filme, de um filme aí que mostra também a situação da população de Benin, da Nigéria, com o tráfico de combustível. Vocês observam aí como são transportados, na verdade, as pessoas que transportam, observem que tem crianças envolvidas e que há um risco muito grande desse combustível pegar fogo. É um combustível, é inflamável, pode pegar fogo a qualquer momento, pode colocar em risco a vida dessas pessoas que estão transportando de forma ilegal esse combustível, certo? Bom, então, assim, nessa obra, La Bouche du Roi, Rosumer faz referência às tragédias do passado e trata ainda sobre o presente e o futuro, né, discutindo as consequências da globalização no mundo atual e o que pode acontecer daqui para frente com o nosso planeta, com a nossa sociedade, não só com o tráfico, mas também com os problemas relacionados ao meio ambiente, né, com o descarte de materiais, de plástico principalmente, o uso muito intenso de plástico como a gente vê a todo momento. Então ele faz essa referência ao passado, quando ele traz essa imagem representando aí o navio negreiro. Ele faz referência aos problemas ambientais do mundo atual, às tragédias provocadas pela globalização, né, que é essa questão do valor dos commodities, que são esses valores exagerados de combustíveis em algumas localidades e outras, o difícil acesso também a esses materiais que poderiam ter um acesso muito maior se não fosse a questão da globalização, da disputa comercial. E ele faz referência a esses problemas que podem afetar, que estão afetando o mundo atual e que podem afetar ainda mais, trazer mais consequências ainda para o futuro, se não houver uma conscientização da população de forma geral para todos esses problemas, né, que está relacionados não só a Benin, mas que está envolvendo de certa forma todo o nosso planeta. Então, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueçam de realizar a nossa atividade proposta. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.